Comigo em Marcos, nosso texto básico para o culto de missões, não? Marcos capítulo 16. Mateus. Aleluia! Marcos capítulo 16 e versículo 15. Amém? Amém! A palavra do Senhor la leemos orando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que diz assim, no Evangelho segundo de Cristo, segundo escreveu Marcos capítulo 16, versículo 15. Ir por todo o mundo e predicar o Evangelho a toda criatura. El que crer e for batizado será salvo, mas que não crer será condenado. Aleluia. Poder tomar vossos assentos, irmãos? De verdade que é um dia de muita alegria. Estou muito contente de estar aqui uma vez mais. Dar as graças primeiramente a Deus por esta oportunidade e depois a pastora que me confiou o púlpito, o altar da igreja. Graças a Deus por estar aqui uma vez mais para hacer exposição da palavra que é infalível, a palavra de Deus, escrita por homens, pero toda inspirada por el Espírito Santo de Deus. Aleluia. Hermanos, eu he leído aqui um texto básico do nosso culto de missões, que vem a ser o culto de missões, um mandamento, uma ordenança que Jesus nos deixou. Eu quero ressaltar aqui que uma vez que convertemos a Deus, uma vez que reconhecemos a Senhor Jesus como o nosso único e fiel Salvador, uma vez que passamos por o batismo de las águas, que estamos na presença de Senhor, em comunhão com o Senhor, todos nós outros somos missioneiros. Amém! Proibido, pero eu não predico, eu não tenho desenvoltura na palavra, pero se tu abra a tu vizinho, a tua irmã, a tu familiar, Jesus te ama, Jesus tem algo em sua vida, Jesus transformou minha vida e pode transformar sua vida, tu já está sendo missões, tu já está levando a palavra do Senhor. Amém? Então todos nós outros temos que ter essa consciência. Missioneiro, presbítero, pastor, diácono, não é só porque tem uma credencial, não, todos nós outros temos a obrigação de passar o mensagem do Evangelho, o mensagem de salvação, porque Jesus está às portas, Jesus está cerca de volver, e quanto mais nós outros falarmos de Jesus, mais pessoas se vão a converter, mais pessoas se vão a cielo juntamente com nós outros, com esse povo maravilhoso que tenho aqui, e várias outras igrejas por aí. E isso nos alegra cada dia mais para recordarmos, para recantearmos mais pessoas, para rebanharmos mais ovelhas para o Senhor Jesus. Pero quem é esse homem? Às vezes, irmão, nós outros temos, algumas pessoas podem viver muito tempo no Evangelho, muito tempo na igreja, se converter ao cristianismo, se converter a Jesus, reconhecer a Jesus como Salvador, pero às vezes não tem a segurança, a certeza de quem é esse Jesus, quem é esse homem, quem foi esse homem, e é porque vive, ressuscitou o terceiro dia e vive. Então, eu quero falar um pouco, explicar e componer com vocês quem é este homem. Quero falar sobre este título e para fazer menção, para falar sobre isso, eu quero fazer menção de outra passagem. Quero utilizar outra passagem que está, não hace falta que quede de pé. Vou abrir aqui, vou ler, que está em livro de Marcos, no mesmo Evangelho, capítulo 4, versículo 35 adelante. Eu, há mais ou menos um ano atrás, creio que outubro e setembro do ano passado, eu he predicado em cima desta passagem,
quizás alguno aquí va a recordar. Pero cuando la pastora me dijo en jueves que el predicador no iba a poder estar y pidió para vir predicar, ya nosotros quedamos ansiosos, preocupados, pensando en algún tema, en algún pasaje para hablar. Y ayer por la mañana, incluso o Vardy estava em minha casa, ponendo na ventana ayer, eu comentei com ele. Ayer por la mañana me despertei sonhando com este pasaje. Então, eu disse, vale, eu creio que é isso que Deus quer trazer para a sua igreja. Vamos ler aqui em São Marcos, capítulo 4, versículo 35 adiante. Diz assim: aquele dia, quando chegou a noite, les dijo, passamos ao outro lado. E despendendo a multitud, le tomaram como estava em la barca. E havia também com ele outras barcas. Pero se levantou grande tempestade de vento, e echava as olas em la barca, de tal maneira que já se anegava. E ele estava em la popa, dormindo sobre um cabeçalho. E lo despertaram e disseram: Maestro, não tens cuidado que perecemos? 39. E levantando-se, repreendeu ao vento e disse ao mar: Caia, emudece. E cessou o vento, e hizo gran bonança. E lhes digo: Por que estáis assim amedrontados? Por que não teneis fé? Então temeram com grande temor e diziam um ao outro: Quem é este que aún el vento e el mar lhe obedecem? Então, hermanos, eu quero trabalhar neste tema. Quem é esse homem? Quem é ele? Quem é Jesus? Quem é Jesus Nazareno? Para hacer esta declaração, para hacer esta exposição, eu quero aqui analisar com vocês sobre a tempestade. A tempestade, assim como esta, as tempestades da vida, elas podem ser imprevisíveis. Elas chegam sem esperar. As tempestades chegam para os creyentes, para os não creyentes, para os ricos, para os pobres, para todos. E se tu está passando por uma tempestade neste momento da vida, não é somente tu. Queda tranquilo, porque todos nós outros passamos por tempestade. Não há uma pessoa que desde o nascimento, desde o berço hasta a morte, não passa por tempestade. Ao revés, passa por várias tempestades. Elas também são inevitáveis. Às vezes, não conseguimos evitar as tempestades. É um dia de sol maravilhoso. Temos toda a saúde e saímos para trabalhar. De repente, se pode acontecer um acidente, de repente, e correm nos outros de golpe, inesperadamente. Às vezes é nós outros que vamos fazer um exame de rotina, um chequeo, e descobrimos uma enfermidade grave, quizás hasta mesmo que os médicos dizem que é incurável. Não, irmão Jackson? Está aí, irmão Jackson, testemunho vivo aqui, que ocorreu com ele. E então, é inevitável. Muitas tempestades, a maioria das tempestades é inevitável. Por quê? Porque não conseguimos evitar e tampouco queremos. Tampouco queremos tempestades na nossa vida. E também, elas podem ser inadministráveis. Por exemplo, quando chega esta tempestade inesperada na vida deles, vou mencionar um pouco a geografia. O mar de Tiberíades, o mar da Galileia, não é exatamente um mar. É um lago, o maior reservatório de água doce do Oriente, e media aproximadamente 28 quilômetros de ancho de largo por 12 de ancho, aproximadamente, mais ou menos. Então, o que passa? Ele queda abaixo do nível do mar 200 metros.
Entonces, ele é rodeado de duas montanhas. Ao lado oriental, se eu não me equivoco, a montanha de Golon e ao oeste, o Monte Hermon. Então, o Monte Hermon, que é o lado de Jerusalém, é o mais alto, que o pico, o topo, está sempre coberto de neve, sempre helado. E às vezes, quando vem o vento helado de arriba para abaixo e toca nas águas deste mar de Galileia ou o lago de Tiberíades, mesmo tendo um dia bonito de sol, pode pensar numa grande tempestade de vento. Então, essa tempestade foi inesperada. Então, analisando essa geografia, eles estavam acostumados ali, eles viviam sobre as margens do mar de la Galileia, e aí passa por esse momento. Então, há um momento que eles não conseguem administrar as tempestades. Pero as tempestades em nossa vida, assim como esta que aconteceu na vida deles, pode ser também pedagógica, consoladora. Por que pedagógica? Porque nos ensina algo e vem o Senhor e nos consola. Então, analisando isso, com tudo isso, eu quero pensar com vocês esta afirmação: não desanimes, Jesus está no controle. Não tenha medo, Jesus está no controle. Analisamos aqui o texto. Diz lá a Escritura que este dia Jesus passou todo o dia ensinando as palavras do reino. Todo o dia. E ao chegar ao final do dia, chegou a los discípulos e disse: passamos para o outro lado. Por ser um lago que é tão grande que parecia ser um mar, ao Jesus está em la barca ensinando, ele vento alcançava a multidão que estava na margem. Por isso que não só este passagem, mas vamos ver algum outro passagem na Bíblia que Jesus estava ali, à beira do mar da Galileia, predicando e ensinando. Então, o que passa? Jesus, ao chegar ao final do dia, cansado, porque, irmão, cansa. 1 hora, 30 minutos que paramos aqui em pé, predicando, nos cansamos. Imagina Jesus predicando todo o dia. Então, dá uma ordem para os discípulos, passaram para o outro lado. Eles não sabiam, mas tinha uma obra para ser do outro lado. O destino era Gadara, uma das 10 cidades da região de Decápolis, que eram 10 cidades que estavam do outro lado, para liberar um demoniado gadareno. Graças, irmão. Então, ele deu essa ordem, passamos para o outro lado. E muito cansado, dormiu sobre um cabeçalho, a parte traseira de la barca, la popa. E então, durante a travessia, ocorreu este fenômeno de la tempestade imprevisível que los correram de surpresa. Pero eu quero ressaltar aqui para vocês: as tempestades de la vida podem nos correr de surpresa, pero jamais vai correr o Senhor de surpresa. Não tenha medo, Jesus está no controle. E quando eles estavam na tempestade, imagino eu, não disse a Bíblia, mas imagino eu, que eles, por ter experiência, por viver, por crescer ao redor do lago, ter experiência com a barca, alguns deles eram pescadores, antes de Jesus chamá-los para segui-lo. Então, provavelmente eles já haviam passado por algumas tempestades neste lago. Então, vendo o maestro dormir, eles quedaram um pouco tranquilos a princípio, disse: não, nós outros podemos controlar, deixa o maestro dormir. E quando ao ponto que eles já não podiam controlar, que já quedaram desesperados, eles já chegaram todos desesperados, assustados, o maestro: não te importa que perecemos? Não tendes cuidado que perecemos? Versículo 38, parte B. Então, Jesus, diz o texto que Jesus levanta,
despierta, acalma o vento, diz ao vento, cállate, diz ao mar, emudece, e dijo que houve grande bonança. Então Jesus pergunta, por que estáis sendo amedrontados? Como não tenéis fé? Este texto está todo regido nestas três perguntas. A primeira aqui no versículo 38, a segunda no versículo 40 e a última no versículo 41, que pergunta, quem existe? Os discípulos assustados lhe perguntam um ao outro, quem existe que até o vento e o mar lhe obedecem? Hermanos, primeiramente, graças. Quando chega a este momento, que eles perguntam ao maestro, não tenham cuidado que perecemos? Esta é a minha pergunta. Esta é a pergunta tua. Quando nós outros passamos por tempestade, quando a luta vem, quando estamos desesperados, que não conseguimos controlar, dobramos a rodilha e oramos, Senhor, não tenha cuidado de nós outros, não tenha cuidado de mim. Onde está tu? Que eu te amo, eu clamo, e parece que a tempestade cada vez piora mais. Esta é a pergunta desesperadora, de desespero. Quanto nós outros passamos por isso? Imagina Marta. Marta, quando Lázaro se enferma, Marta manda um mensageiro ir até Jesus. Disse que Jesus, na época, nesse contexto, nesse momento, estava um dia de viagem. Ele mensageiro gastou um dia para chegar até Jesus. Avisou: el que te ama, o amigo que te ama, que te gusta, está enfermo. E Jesus diz ao homem: diga a Marta que esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Aí o homem gasta todo o dia outra vez, ou seja, uns dias, chega aí, chega e dá a notícia para Marta, e Marta queda um nudo na cabeça. Como? Que se já está morto. O homem tardou um dia para volver, a hora lá já está morto. Como essa enfermidade não é para a morte? Então queda um nudo na cabeça de Marta, assim como eles aqui, que não entendiam por quê. Porque, irmãos, quando nós outros estamos fora do caminho do Senhor, é simples entender uma tempestade na nossa vida, como por exemplo em Jonás. É simples entender a tempestade que vinha a Jonás, porque estava fora do caminho do Senhor. Mas quando nós outros estamos no caminho do Senhor, como estavam os discípulos nesse momento na barca, obedecendo a ordem do Senhor, passamos para o outro lado. Quando nós outros estamos ao Senhor, caminhando com o Senhor, pensamos que não vai vir tempestade, e se vai vir, vai ser tudo tranquilo, tudo perfeito, que o Senhor está ao controle de tudo. Mas não, às vezes as tempestades vêm para nos ensinar, para nós outros buscar mais ao Senhor, para estar mais na presença do Senhor, para nos acercarmos a Deus, para estarmos para buscarmos mais intimidade com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então, não conseguimos similar, assim como eles, a prisa nossa com a demora de Deus. Marta tinha prisa, mas o Senhor tardou ainda 4 dias. Sabe por que ele tardou? Porque tinha uma crença entre os rabinos que um profeta poderia ressuscitar o morto até o 3º dia. Ao 4º dia, somente o Deus vivo que poderia ressuscitar. Então Jesus vai depois do 4º dia para que a glória de Deus se manifestar e para revelar que ele era o Filho de Deus, o Messias, o prometido diretamente do céu. Aleluia. El Deus vivo e encarnado. Então, nós outros não conseguimos assimilar esta urgência nossa em solucionar uma tempestade, um problema, e a calma e a demora de Deus. O que quero dizer com isto? Jesus não retrasa. Quando Jesus tarda é porque está preparando algo maior e melhor para a sua vida. Então, se tu está passando por alguma tempestade, aleluia,
Se tu está passando por alguma tempestade e parece que o Senhor não te escuta, parece que está tardando, não te preocupe. O Senhor Jesus está no controle. Mantenha em comunhão, mantenha cerca de Jesus, mantenha aos pés de Jesus, porque Ele não retrasa. Ele tem o tempo correto para chegar, e ao momento correto Ele chegará e te sacará de la tempestade. Aleluia. Podemos dar outro exemplo aqui como Job. Job, diz a Bíblia, o mais rico e mais próspero e temente a Deus do Oriente. O homem perde todo. O homem sepulta os 10 hijos num dia solo. Se vai a nada, queda leproso, doente. E a Bíblia diz que ele clama a Deus, ressalta a Deus 34 quejas. E o que ele tem obtenido de resposta de Deus? Nada. Deus callado. Chega ao ponto e ao momento que, ao revés de los amigos lo consolaram, lhe atiraram pedras. Dizia: tu has pecado, porque não pede perdão e morre, porque tu has roubado das viúvas e dos órfãos por estar passando por quê? Porque quando nós outros estamos passando por dificuldade, a um hasta hoje, hein? Não se engane, hasta hoje, a mentalidade das pessoas é dizer: está em pecado. Está passando por isso porque está em pecado. Ha hecho algo malo. Nem sempre, hein? Nem sempre. Às vezes as tempestades são pedagógicas, como estou dizendo. Inevitáveis, são pedagógicas. Às vezes Deus quer te ensinar algo, Deus quer te mostrar algo. Aí chega um momento que Deus abre a ventana do céu, derrama sobre Job sua glória e apresenta Job. E Job diz: eu conhecia só de ouvir, agora meus olhos te apresenta, aleluia, te contempla. Então, hermanos, Deus não tarda, Deus não retrasa. A diferença é essa, é que nós outros não conseguimos assimilar nossa prisa com a tardança de Deus, assim como os discípulos aqui. Então, diz aqui versículo 19: e levantando-se, repreendeu ao vento e disse: cállate, emudece. Você sabe por quê, irmãos? Porque quem está dormindo não está rindo. Quem está dormindo não está fazendo nada, está tranquilo. Quem está dormindo não está rindo. Então, se eles, com o vento, com a ola, quase a barca se afundando, se anegando, e eles anegavam e eles preocupados, ele, maestro, tranquilo. E de que vai isso? O desespero de eles. Então, quando desperta o Senhor dá uma ordem ao vento e ao mar, porque é o Criador de todo. É o Criador do vento, é o Criador do mar. É como se o mar e o vento escutassem a voz de Jesus e: oye, esta é a voz de mi Criador. E lo obedece, porque quando Jesus habla, a terra treme e o pecador se cai à presença de sua grande voz. Sabe por quê, irmão? Porque tudo obedece à voz de Deus, tudo obedece à voz de Jesus, o Filho de Deus, o Criador de todo, porque tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada que feito havia sido, como se diz em João 1. Aleluia. João 1. Então, o vento emudece e cai o mar, e diz aqui: e cessou o vento e isso grande bonança. Amém. Aleluia. E Jesus acerca a eles e lhes disse, versículo 40: por que estáis assim amedrontados? Como não teneis fé? Irmão, por que eles tinham que ter fé e não medo? E nós outros, quando estamos passando por dificuldade, por um problema, por uma tempestade, por que nós outros temos que ter fé e não medo? Foi a mencionar 4 coisas aqui, por que eles tinham que ter fé e não medo. E as 4 palavras começam com a letra P. Primeira, por conta da promessa. Segundo, por conta da presença. Terceira, por conta da paz.
E quarto, por el poder. Promessa de Jesus, presença de Jesus, paz de Jesus e poder de Jesus. Primeiro, por conta da promessa. Qual que era a promessa? Passemos para o outro lado. E qual que era o destino deles? El outro lado. Se Jesus lhe prometeu algo, irmão, Jesus não falha. Jesus é o mesmo ayer, hoje e será amanhã. Ele é ômega, é alfa. Ele é alfa, ômega. Perdão, inverti. Se ele lhe prometeu algo, irmão, confie que ele é justo e fiel para lo cumprir. A promessa de Jesus para eles era do outro lado. E eles tinham que ter fé e não medo por conta da promessa. Ele que o prometeu não falha. E segundo, ele, por a presença de Jesus. Irmãos, não sei se alguém aqui está passando por alguma tempestade, por uma dificuldade que parece que é impossível a seus olhos. Parece que já está te agobiando, parece que não tem solução, não tem, está escapando pelo espaço do dedo, que tu não consegue mais aguentar, segurar. Não sei, pero hermanos, se tu estás na presença do Senhor, não há que temer. Porque a presença de Deus em nossa vida é que nos conduz à salvação, é que nos conduz à vitória. Não, às vezes, irmão, às vezes as tempestades vêm para nos ensinar, e às vezes também as tempestades é causada por inimigo para nos tirar do caminho, para ver se nós saímos, para ver se nós, como eu acabei de mencionar, às vezes Deus permite que Satanás toca em sua vida ou algum familiar para que tu desvie o caminho. Quantas vezes passamos por dificuldade e a pessoa diz: vês? Onde está seu Jesus? Onde está tu Deus? É utilizado por Satanás para ver se nós outros saímos do caminho, se nós outros mantenemos o caminho, mantenemos na presença do Senhor. O Senhor é justo e é pontual no horário dele, no tempo dele. Então, se não se aparte da presença de Jesus. Então, eu quero te perguntar nesta noite, nesta tarde, neste dia, quem é que está na barca contigo? Quem é que está? Tu está na presença de Jesus? Tu has invitado Jesus para a sua barca, para o seu problema, para a sua tempestade. Tu has invitado Jesus para a sua casa. Quem é que está na presença de ti? Era Jesus? Não hace falta responder para mim, responda para ti mesmo. O terceiro, a paz de Jesus. Quem está dormindo está com paz, não está rindo, não está sendo nada. Nós outros temos que ter fé pela paz de Jesus. Às vezes nós outros pensamos que Jesus está tardando, mas não encontra a paz. E Jesus disse em Mateus 14:27, se não me equivoco, que dê-vos a paz, dou-vos a paz, não como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração nesse momento. Jesus nos dá a paz, que Ele está no controle. Se tu busca a presença de Jesus, se tu está sempre com a presença de Jesus, buscando a Jesus, confiando em Jesus, entregando sua vida, sua família a Jesus, Jesus vai te dar a paz que necessita para inventar qualquer tempestade. Aleluia! O quarto é o poder de Deus, o perdão de Jesus. Se mirarmos atrás, vamos ver que Jesus tem poder sobre a enfermidade. Aqui ele mostra o poder sobre a natureza. Quando Jesus mostra o poder sobre a natureza, o universo, ele criou todo com uma regra. E por isso que nós outros creemos em milagre. Milagre é quando uma coisa está na regra, no caminho, e Jesus vem e reverte. Por quê? Porque aqui, na tempestade, parecia irreversível.
E Jesus mostra o poder, porque Ele criou todas as coisas, todo foi dado o poder a Ele, sobre o céu e sobre a terra. Para Ele foi dado o nome sobre todo nome, aleluia. Quando Ele habla, todo tem que obedecer. Na natureza, os demônios têm que bater em retirada, a enfermidade tem que sair. Se mirarmos atrás, vamos mirar que Ele tem poder sobre a enfermidade. Ele curou a mulher hemorrágica, que tinha hemorragia. Ele curou a madre de Pedro, que tinha febre. Ele mostra aí poder sobre a enfermidade. Então Jesus tem poder sobre a enfermidade, poder sobre a natureza. E aqui, como mencionei também um pouco atrás, depois desta passagem, que ele vá à cidade de Decápolis, ele vá a um cemitério por la noite. Lo menos que podemos pensar e tentar pensar é encontrar uma pessoa viva no cemitério por la noite. Por ali havia um homem demoniado com 6.000 demônios, o escória rechaçado da sociedade, uma basura humana que nem esposas lo prendia, nada lo prendia. Pero para a sociedade era uma basura de um ser humano, uma basura de um ser humano, não servia para nada. Pero para Deus, para Jesus, tinha um valor incalculável. Jesus foi ali para libertá-lo e para tê-lo como missioneiro que quedou ali predicando. Depois que Jesus partiu de Gadara, disse a Bíblia que o homem não foi com ele, ele disse, quédate. E ele quedou ali, e a história diz que ele foi um dos maiores. Os historiadores dizem que ele foi um dos maiores predicadores da palavra naquela região dos gentiles em sua época. Então, quando Jesus chegou ali, os demônios teve que sair. Ou seja, Jesus mostra o poder sobre os demônios. Aleluia! Quando Jesus vai à casa de Jairo e ressuscita a hija de Jairo, ele mostra que tem poder sobre a morte. Jesus tem sobre todo o poder na terra, no céu, sobre o poder sobre a enfermidade, sobre a natureza, sobre o demônio e sobre a morte. Aleluia! Porque João 11:25 vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, aunque esteja morto, não morirás. Aleluia! Jesus tem todo o poder. Aleluia! Glória a Deus. E para finalizar, a última pergunta, que é uma pergunta entre eles, espantados, assustados, amedrontados, que como vamos recordar agora, ao início da prédica, eu disse que há muitas pessoas que andam muitos anos com Jesus, há muito tempo, e não sabem quem é realmente Jesus. Os discípulos já andavam com ele, já havia visto vários milagres dele, mas não sabia quem era Jesus. A hora que esta tempestade foi para ensiná-los, porque sacou eles da teoria que aí ensinando as palavras do reino antes de atravessar o mar, e foram para a prática. Essa tempestade foi trazer a prática para eles e foram mostrar para eles quem realmente era Jesus. Eles aqui perguntam, espantados, assustados, uns aos outros: quem existe? Quem existe? O outro: quem existe que até o vento e o mar lo obedecem? Hermanos, vou dizer uma coisa: através de toda a Escritura, através de todo que o Senhor nos deixou, los 40 autores, a palavra inspirada, nós outros podemos responder esta pergunta: quem é este Jesus que até o mar e o vento obedecem? Quem é esse Jesus que disse para mim e para você: ide por todo mundo e predicar o evangelho a toda criatura? Este é aquele que desde o princípio criou todo. Ele abriu e apareceu a luz. Ele abriu
e apareceu los luminares, grandes e pequenos. Quem é este? Este é a semilla da mulher, que nasceu, que em Gênesis 3:15, Deus dijo, e nascerá uma semente da mulher que te pesará na cabeça, hablou para a serpente. Este é o Manuel, o consejero, aleluia. Esse é de quem hablou os profetas, que ele vendria. Quem é este Jesus? Quem é esse homem? Este é aquele que Isaías 53 dijo, que cargou todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, por suas pisaduras nós fomos sanados, aleluia. Quem é este? Este é aquele que João disse em capítulo 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo. Quem é este? O príncipe da paz, é Senhor dos senhores, Rei de reis, Senhor do exército, aleluia. Quem é este? Este é o Cordeiro de Deus que derrama seu sangue por nós outros, naquela cruz do Calvário, naquele pativo de horror, foi crucificado, morto, pero bajou a terceira planta da terra, bajou ao inferno, sacou a chave da vida, da morte, da mão de Satanás, e tem toda a vida, ressuscitou glorioso ao terceiro dia, aleluia. Quem é este? Este é o primogênito dos mortos, aquele que deu a vida por mim e por ti. Quem é este? Este é o pão da vida, é a água descendente, é mi cuidador, é tu cuidador, é mi médico, é tu médico. Quem é este? Este é aquele que vendrá sobre as nuvens. Quem é este? Este é aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Este é aquele que vai lançar o diabo e as bestas e dos apocalipse em lago de fogo, de enxofre, e trará a vitória, entregará a terra nas mãos de Deus Padre Todo-Poderoso. Quem é este? Este é aquele que vai resgatar a igreja para levar para as bodas do Cordeiro, reinará por um milênio, aleluia. Quem é este? Este Jesus é aquele, é o noivo, é aquele que vai vir sobre as nuvens ao sonar da última trombeta, aleluia, para levar a igreja, aleluia. Quando sonar a última trombeta, Jesus vai venir, vai volver. Jesus está cerca, não tarde. Amém. Não tarde. Hermanos, Jesus está volvendo. Se tu está apartado da presença de Deus, ou se tu aún não reconciliou com Jesus, não aceitou Jesus como seu Salvador, hoje é tempo. Jesus está aqui, Jesus está aqui, vai volver a sonar da última trombeta, aleluia, para resgatar os suyos. Jesus está aqui, está dizendo, vai volver ao sonar da última trombeta, vai resgatar a noiva, aquela igreja, vai levar ao céu para reinar durante 1000 anos, aleluia, aleluia. Ele está volvendo, não tarde, irmão, não tarde. Esse é aquele que foi hoje, ayer, hoje e será sempre amanhã para ciclo do ciclo, aleluia. Quem é este? Este é aquele que derramou lágrimas de sangue no Getsemane por mim e por ti, aquele que carregou todos nossos pecados em la cruz do Calvário, aquele que vai volver para nos levar. Este é Jesus vencedor. Este é Jesus que está sobre sua vida, está sobre minha vida. Então, hermanos, não tenha medo, tenha fé, tenha fé. Este é Jesus, primogênito dos mortos, Hijo de Deus, que vai vir, aleluia. Ponga-se em pé.